Vamos então aqui. Quantos querem ouvir aqui uma palavra já de instrução e direcionamento para a sua vida, para esse ano? Diga aleluia. Então, abra o seu coração e nós vamos ler o texto da Bíblia que está no Evangelho de João, capítulo de número 6. João, capítulo 6, é o texto que nós vamos ler. A partir do versículo de número 5, que diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Aonde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe então respondeu e disse: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Disse então Jesus: Mandem assentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. Então assentaram os homens em número de quase 5.000, diga aleluia. Quantos eram, meus irmãos? Quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Irmão, isso aqui é algo especial para se observar. Dava, mas não dava com limitação, dava o quanto eles queriam. Era mais ou menos assim: você quer 5, come 5. Você quer 10, come 10. Quantos você quer? Pergunta para o seu vizinho: quantos você quer esse ano? Alguém pode dizer aleluia? Era quanto cada um queria. E quando estavam saciados, disse para os seus discípulos: quando estavam o quê, meus irmãos? Ou seja, é aquilo que vai saciar o seu desejo de milagre para esse ano. Mas não é só isso. Quando eles estavam saciados, ele disse para os seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram. Fala aí para o vizinho da sua direita: vai ser tantos milagres que Deus vai te dar esse ano, que vai sobrar milagre. Vai sobrar milagre. Quem aqui está preparado para viver sobrar milagre? Diga aleluia. Vai sobrar milagre. Vai sobrar. Por quê? 2026 para nós é o ano da multiplicação extraordinária, porque é algo além de uma multiplicação natural, é algo extraordinário, é algo sobrenatural, é bênçãos e milagres que virão sobre nós e irão sobrar, porque vai haver uma multiplicação extraordinária. Eu não sei você, mas meu coração está muito preparado para isso, cheio de expectativa para isso. Quem junto comigo está com o coração preparado? Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma oração para entender o que Deus espera de nós. Porque preste atenção aqui, ó, essa palavra ela já foi liberada do céu para nós, ela já foi preparada, o filme já foi desenhado pelo roteirista. Todo filme que você assiste, toda série que você assiste, antes o diretor ou o roteirista desenha aquilo tudo, e depois que ele desenha tudo aquilo, então os atores, eles vão para a prática para fazer aquilo que foi desenhado pelo roteirista. Sim ou não? Escute, já foi desenhado o que vai ser o nosso ano de 2026. Eu e você agora, nós somos os atores principais desse filme, e nós vamos colocar em prática aquilo que já foi desenhado. Diga aleluia, aleluia. É colocar em prática.
Então vamos orar para que Deus nos ajude a colocar em prática. Vamos fazer isso? Vamos? Coloca a mão aí no seu coração. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco, dando a instrução, a direção a respeito do que o Senhor quer de nós, para colocarmos em prática no dia a dia, para fazermos esse ano, Pai. Nos dá a direção, Senhor, e nos ajuda a seguir a sua direção. Nos ajuda a fazer conforme o Senhor vai nos dar em detalhes, a fazer tudo o que precisa ser feito, Pai. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Se você concorda, diga amém. Meus irmãos, quantas vezes nós começamos o ano com uma palavra como essa, de multiplicação extraordinária, um desafio que vai ser superado e vencido esse ano, de uma maneira milagrosa. Nós até alimentamos o nosso coração com essa expectativa, mas quando olhamos para a nossa mão, o que nós vemos é o pouco que temos. É o que aconteceu nesse texto. Havia uma multidão para ser alimentada. Jesus já sabia o que iria fazer. Então um menino olha e o que ele vê nas suas mãos era apenas 5 pães e 2 peixes. Isso é muito pouco para viver isso que Jesus está dizendo que nós vamos viver. Você olha para a sua realidade agora em janeiro, você olha para a sua realidade agora nessa primeira semana e vê, é muito pouco que eu tenho na mão. Ou são muitos problemas que eu tenho vivido. Ou é muito desafiador esse momento que eu estou passando. Como eu posso experimentar essa multiplicação extraordinária se a minha realidade hoje é uma realidade difícil? Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que os céus não precisam de muito para fazer o milagre na nossa vida. O que os céus precisam é daquilo que está nas nossas mãos hoje. O que os céus precisam é do pouco que nós temos hoje com fé. Porque o pouco que nós temos hoje com fé, se nós apresentarmos diante de Deus e seguirmos as suas instruções, o milagre já está desenhado, o milagre já foi preparado, iremos desfrutar e vivenciar o milagre. Então eu preciso olhar o que está na minha mão e usar isso com fé. O que você tem na sua mão hoje? Aquele menino tinha os 5 pães e os 2 peixes. E foi daí que o grande milagre se manifestou. Não foi só os 5 pães e 2 peixes. Algumas atitudes que acontecem pelos discípulos nessa história manifestou esse milagre, fez esse milagre se manifestar. Algumas coisas que Jesus faz também, faz esse milagre se manifestar, e nós vamos então aprender isso, para colocar a mesma atitude deles em prática esse ano. E quais são? A primeira delas, renúncia. Sabe o que Deus espera de nós? Renúncia. Um menino renunciou o que ele tinha, que era seu, era o seu lanche, eram os seus 5 pães, eram os seus 2 peixes, e ele abre mão, ele renuncia isso. O que Deus está pedindo para você renunciar esse ano? Que Ele já tem pedido já há algum tempo e você vem se recusando a renunciar. Eu quero alertar esta manhã que o que você vai viver em 2026 depende da sua obediência em renunciar ao que Deus está pedindo. Renúncia. Mas talvez você tenha sido aprisionado pelo medo de renunciar ao que Deus está te pedindo. Então eu preciso ler com você
o texto de Marcos, capítulo 10, o verso 29 e 30, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não mente. Marcos 10, 29 e 30 diz assim: Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casa, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos e em campo, com perseguição. E no século futuro, vai receber também a vida eterna. O que Deus está pedindo para você renunciar? A recompensa pela renúncia é garantida. A recompensa é garantida. Você vai enfrentar a perseguição? Vai, está dizendo aqui, ó, você vai receber tudo isso em dobro, mas você vai enfrentar a perseguição. Na mensagem do final do ano, eu disse da mulher estéril que se tornou mãe de muitos filhos. Eu falei do Isaac, que ele começou a prosperar e os filisteus começaram a invejar ele. E eu perguntei: vocês estão preparados para viver uma multiplicação extraordinária e mesmo assim isso atrair inveja e perseguição? Quem aqui está preparado, diga aleluia. O que normalmente Deus nos pede como renúncia? Eu anotei algumas coisas, porque tudo isso são coisas que Deus já me pediu e continua me pedindo. Primeiro, Deus pode estar pedindo para você renunciar o controle, porque você ainda não viveu o que Deus tem para você viver, porque você quer estar no controle. Você não confia na direção de Deus e no agir de Deus. Você quer que isso tudo esteja no seu controle. E se não tiver no seu controle, você não flui, você não descansa. Esse ano, Deus pode estar pedindo para você renunciar ao controle e entregar tudo nas mãos dele e deixar ele conduzir o seu negócio, e deixar ele conduzir sua vida, e deixar ele conduzir o ministério. O que mais podemos renunciar? Precisamos renunciar um pouco do nosso tempo, nos dedicando mais para as coisas do alto, nos dedicando mais para as coisas do reino de Deus, que produzem recompensas para nós eternas. Porque Deus pode estar chamando você para você cumprir algo que Ele tem como promessa na sua vida há muito tempo, e você não vai e não se envolve, porque você diz que não tem tempo. Então Deus pode estar falando: esse ano eu quero que você renuncie um pouco do tempo que você está dedicando para outras coisas. Porque quando você se dedicar em primeiro lugar para as coisas do meu reino, você vai ver eu acrescentando na sua vida coisas que você nunca imaginava que você iria receber. O que mais Deus pode estar nos pedindo para renunciar? Renunciar à nossa acomodação e o nosso conforto. Em que sentido? Existem coisas na sua vida que você já está confortável. Você já está bem, está tranquilo aqui, ó. O seu trabalho já está de boa, já supre você. A questão das coisas que você tem na sua casa, está beleza, já é tranquilo para você. Aquilo que você já faz no ministério, já está bom, você está feliz com o que você está fazendo. E aí Deus está falando: está na hora de você sair dessa zona de conforto. Está confortável para você, mas eu quero gerar um pouco de desconforto na sua vida. E para esse desconforto ele acontecer, você precisa abrir mão disso, renunciar ao conforto. Pastor, mas isso é louco demais, está tudo tranquilo, está tudo em paz, eu vou entrar em problema. Diga para o seu vizinho: Deus ama que você entre em problema. Você entendeu, mano? Pastor, eu vou criar problema? Porque quando a gente entra em problema e a gente vê, cara, que loucura que eu fui entrar. Como é que eu fui entrar num problema desse? Eu não consigo dar conta. E Deus fala: pois é, aí está o segredo. É quando você entrou no problema e não consegue dar conta, que a
glória do meu Filho se manifesta na sua vida, que a glória de Jesus toca em você, para que o Deus Pai seja engrandecido. É o apóstolo Paulo dizendo: quando eu estou fraco, é aí então que eu sou forte. É uma situação dessa que nós saímos da zona de conforto, que só o poder de Deus pode se manifestar na nossa vida para nos tirar do problema, nos tirar da adversidade. Alguém pode dizer um aleluia aqui essa manhã? Meu Deus do céu. Posso falar? Tem gente que está precisando entrar em um problema novo esse ano. Diga, aleluia. Sair da zona de conforto, você vai ter que renunciar. Outro tipo de renúncia que precisamos fazer é a renúncia do nosso orgulho. Porque muitas vezes não conseguimos receber instruções do alto, porque somos orgulhosos. Não abrimos mão do nosso orgulho. Em que sentido? Não abro mão da minha maneira de pensar. Eu penso assim e é assim, tem que ser assim. Quem sabe a instrução que Deus está dando para você, através de alguém que Ele está enviando para você, vai mudar o nível da sua vida. E vai mudar o nível da sua vida de uma maneira extraordinária. Só que para isso acontecer, você tem que renunciar o orgulho. Aleluia. O que mais nós podemos aprender aqui com esse texto? Para vivermos uma multiplicação extraordinária, é preciso ter obediência incondicional. Porque a obediência incondicional, ela é uma estratégia divina para nós. Milagres acontecem em nossas vidas quando nós obedecemos mesmo sem entender. Deus nos direciona para fazer alguma coisa e a gente obedece sem entender. O que os discípulos fazem e o que esse menino faz é uma coisa muito louca. Mas eles obedecem. 5 pães e 2 peixes para dar e alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. É louco, é como se eu pego esse pedacinho de pão que está aqui, que é o elemento que nós vamos usar para a ceia, e eu falo assim, vou dar para você comer aqui, para você e para você. Todo mundo aqui vai comer e ficar saciado. Aí eu falo para alguém aqui, vai lá, começa a distribuir. O cara, quando pega isso aqui na mão, ele fala, o pastor está doido, porque esse negócio não dá. Tem coisa que Deus manda a gente obedecer, que o nosso raciocínio lógico fala, não dá. Mas é apenas o nosso raciocínio lógico. Porque quando Deus fala dá, é só obedecer. Alguém pode dizer aleluia? Tem coisas que eu faço nessa igreja que é só obedecer a Deus. Porque se parar para um raciocínio lógico das pessoas, as pessoas falam, não dá, pastor, isso não dá. Então aprenda uma coisa, esse pastor aqui nessa igreja nunca vai fazer coisa com raciocínio lógico, sempre vai fazer coisa com a direção divina, com a direção do alto. Se Deus falou dá. Isaías capítulo 1, versículo de número 19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Primeiro, eu quero. Quantos querem experimentar o milagre sobrenatural de uma multiplicação extraordinária? Diga aleluia. Primeiro passo, está tudo certo. Eu quero. Agora eu preciso obedecer. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Isaías 1,19. Eu quero. O primeiro passo, ok. O segundo passo é obedecer. O que Deus está mandando você obedecer? Obedeça. Faça. Mesmo que o raciocínio lógico não feche a conta. A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto
é a importância da organização. Eles têm aquela multidão de quase 5.000 pessoas, e o que Jesus orienta para eles é: coloque eles sentados. Organize isso. Jesus organizou o povo antes de multiplicar os pães e peixes. Então passa-se aqui uma grande instrução para nós. O que nós precisamos organizar na nossa vida? O que eu preciso organizar lá no meu ambiente de trabalho? O que eu preciso organizar no ministério? Meu irmão, minha irmã, aproveita esse início de ano e coloca muitas coisas da sua vida em ordem. Organize suas finanças. Organize os teus projetos no trabalho. Organize as coisas que envolvem a sua caminhada ministerial. Organize isso. Porque o processo de uma multiplicação extraordinária, ele acontece quando há organização. Deus não vai multiplicar a bagunça. Deus não vai multiplicar a desordem. Você quer, talvez, um milagre financeiro? E eu quero dizer para alguns aqui, não adianta você receber o milagre financeiro que veio como livramento, igual vem em vários anos que você experimentou atrás. É aquilo que vem para um momento, é para um escape. Sabe, vem, alívio. Não é isso que Deus tem prometido para nós esse ano. É uma multiplicação extraordinária, não é para um momento, não é para um escape, mas é para sobrar para você, para sua família, para abençoar as pessoas, para abençoar o reino de Deus. Então coloque as suas finanças em ordem, organize a casa. Ou você quer só viver aquilo que é o escape? Eu não quero escape. Eu quero aquilo que vai gerar provisão por anos e anos e anos e anos, e vai servir para abençoar pessoas e pessoas e pessoas, e o reino, e o reino, e o reino. Alguém pode dizer um aleluia aqui? Organize. É preciso ter organização. 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, o apóstolo Paulo diz: tudo que vocês vão fazer, devem fazer com decência e com ordem. Olha um outro texto importante a respeito disso, 1 Coríntios 14, 33. O Senhor, Deus, não é Deus de confusão, mas é um Deus de paz. No meio dessa confusão toda, não tem como o milagre de Deus se manifestar. Você precisa primeiro colocar em ordem e apresentar para Deus as coisas organizadas. Anote tudo aquilo que você precisa organizar e faça isso nessa primeira semana do ano. Coloque tudo em ordem. Cinco coisas que eu vou dar dica para você organizar. Você está preparado para receber isso? Primeiro, coloque em ordem as suas prioridades. Sabe por que você vive ansiosa? Porque você não definiu o que é prioridade. Tudo para você é prioridade. Então você vive estressado. Você vive ansioso, você vive ansiosa. Defina 5 prioridades e fala aí, é aqui que eu coloco a minha energia esse ano. Coloque em ordem o seu tempo. Tenha definido o que você faz em cada horário do dia. Sabe como é que as pessoas ansiosas e preocupadas elas vivem? Elas acordam e saem resolvendo o que aparece, não, o que aparecer. E aí o seu dia nunca é um dia planejado. Você vive estressado, você vive estressada. Coloque em ordem o seu tempo. Na parte da manhã eu faço isso. Primeiro tempo meu da manhã é com Deus. Depois desse horário eu faço aquilo. Depois aquilo. O horário do almoço, o que eu faço? É isso. Na parte da tarde. Organize. Você vive sendo conduzido pelas circunstâncias. Como Deus vai fazer um milagre na sua vida se você é conduzido dessa forma? Coloque em ordem as suas finanças. Anote tudo que você tem
que são coisas que Deus te abençoa, são as suas entradas. Aquilo que Deus faz chegar na sua mão, anota, para você até ver o milagre de Deus. Anota o que você tem de compromisso para pagar, faz o seu balanço. E aí dentro disso você ora pedindo para Deus o milagre que você necessita. No outro mês você trabalha planejado. Organize a sua vida espiritual, irmão. O que você dedica de tempo para servir a Deus? Talvez você só vem para a igreja para consumir. Só vem para, eu quero uma palavra boa, eu quero um louvor maravilhoso. O que você está oferecendo para Deus, que abençoa as pessoas? O que você está oferecendo para Deus, que é o seu serviço para o reino de Deus? Você tem isso na organização do seu tempo? Organize sua vida espiritual. Alguém pode dizer um aleluia aqui essa manhã? Vocês estão quietos demais. Isso tudo faz parte de uma multiplicação extraordinária que nós iremos viver. Eu aprendo aqui nesse texto a importância da fé e da coragem para fazer o que outras pessoas normalmente não fariam. Imagine que naquela multidão de 5.000 pessoas, não tinha outros que tinham um lanchinho escondido. Você acredita que não tinha? Estava todo mundo zerado? Não estava, irmão. Alguém tinha alguma comidinha ali escondida também. Mas só um menino, ele tem fé e coragem para colocar aquilo que ele tinha disponível do reino de Deus. Existem coisas que nós vamos precisar de fé e de coragem para viver e experimentar essa multiplicação extraordinária esse ano. Fé e coragem igual Davi teve quando ele encarou o gigante Golias, porque desafios virão até nós e vamos precisar de fé e de coragem para encarar esses desafios como Davi ele encarou. Tinham muitos outros soldados de Saul ali naquele campo de batalhas, mas nenhum deles teve a fé e a coragem que Davi teve. Davi, quando tem fé e coragem, decide encarar Golias. Existem coisas que aos olhos humanos é amedrontador. Aos olhos humanos é impossível de se realizar. Mas eu quero dizer para você que Deus é o Deus que manifesta o seu poder e realiza o impossível. Não há impossíveis para Deus. A Bíblia diz em Marcos 9, 23, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Hebreus 11, verso 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, quando nós usamos a fé, experimentamos o sobrenatural de Deus vindo até nós. Esse ano eu quero te encorajar a usar a fé. Em muitas situações que vão ser apresentadas para você, você vai usar a fé. Nós, como igreja, vamos usar a fé. Na hora que se levantarem os Golias, nós não vamos nos amedrontar e recuar, vamos nos posicionar como guerreiros e usar a fé. É isso que nós vamos fazer. Aleluia. Por isso que uma multiplicação extraordinária acontece. Uma multiplicação extraordinária acontece porque existe aqui trabalho, esforço de todo mundo para o bem comum. Todos os discípulos estão envolvidos, precisam trabalhar, precisam se esforçar. Multiplicação exige de nós esforço, entrega, trabalho. Isso precisa ser para situações que você enfrenta dentro da sua família, para situações que você enfrenta na sua vida profissional e para situações que nós enfrentamos no ministério. Sacrifício, entrega,
trabalho, disposição. A Bíblia diz em João, capítulo 12, versículo de número 24, se o grão de trigo ele não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Jesus é o exemplo disso. Quando ele se entrega, quando ele se sacrifica, ele gera eu e você, que somos os frutos. Os cristãos espalhados no mundo inteiro são os frutos que foram gerados por causa do sacrifício e da entrega. Até hoje, o evangelho tem sido pregado e muitas pessoas sendo salvas, porque alguém se sacrifica e tem uma entrega. Então precisamos fazer isso. Precisamos nos envolver com uma grande entrega para tudo aquilo que o Senhor tem confiado como responsabilidade para nós. A fé sem obras é morta, diz Tiago 2,26. Se eu quero experimentar a colheita de uma grande fé, eu preciso ter uma ação, eu preciso ter trabalho, eu preciso ter envolvimento, eu preciso me movimentar. Porque não adianta eu dizer que sou uma pessoa de fé se eu não me movo. Eu dizer que sou uma pessoa de fé se eu não me envolvo, não me movimento. Eu preciso colocar a fé em ação. Aleluia! Olha o que diz o Salmo 126, versículos 5 e 6, que é uma realidade para a nossa vida. Salmo 126, versos 5 e 6 diz: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. O que significa semear com lágrima? Cara, eu estou me esforçando demais. Pastor, eu estou buscando todo dia. Pastor, eu estou me consagrando e jejuando. Pastor, eu estou estudando, preciso passar nessa prova, passar nesse concurso. É uma luta, eu nem durmo direito, isso dói. Pastor, eu estou numa batalha para lutar pela restauração do meu casamento. Isso me faz chorar de dia e de noite. Pastor, eu estou todo dia, de madrugada, clamando pela vida do meu filho, pela vida da minha filha. Eu não tenho nem mais lágrimas para chorar. Você está fazendo o que precisa ser feito para aqueles que vão viver uma multiplicação extraordinária. É semear com lágrima, porque diz a Bíblia que aqueles que semeiam com lágrima, eles colherão com alegria. Aleluia! Ah, meu irmão, diz o versículo de número 6, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria e trazendo consigo os seus feixes. Sem dúvida, a sua colheita ela virá esse ano. A recompensa pelo seu choro, ela vai se manifestar. Todo o seu trabalho não será em vão, todo o seu esforço vai produzir para você frutos extraordinários esse ano. Isso vai se manifestar. Você recebe isso na sua vida? Dê um aplauso de honra e exaltação ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. Ó Deus. Se nós queremos experimentar esse tempo de multiplicação extraordinária, nós vamos buscar a excelência, nível de excelência. Jesus não fez de qualquer jeito, Ele organizou da melhor forma. Toda vez que nós fazemos algo com excelência, nós glorificamos a Deus. Então, o que eu tenho pensado a respeito da minha vida, que eu quero que você pense a respeito da sua. O que eu posso melhorar dentro da minha casa, no meu relacionamento com a minha esposa e com os meus filhos, para que seja tudo excelente no meu lar.
O que eu posso melhorar naquilo que envolve o meu trabalho, de forma que seja excelente para Deus ser glorificado e Ele abençoar ainda mais, se eu vou fazer com excelência. Com as coisas que nós fazemos na igreja, irmão, seja o trabalho que for, que você realiza aqui na igreja, se você faz com excelência, você glorifica a Deus, e isso vai trazer coisas ainda maiores sobre você, sobre a sua vida. Jesus toca esse grande e sobrenatural milagre porque havia excelência. E como que nós podemos usar excelência em tudo aquilo que nós estamos colocando à mão? É só colocar em prática Colossenses 3:23. Vamos fazer tudo com excelência quando nós colocarmos em prática Colossenses 3:23, que diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo para o Senhor. Se eu tenho uma responsabilidade ali na frente, eu tenho que pensar, eu não estou fazendo para o irmão ficar feliz comigo, para o pastor ficar feliz comigo, eu estou fazendo porque eu estou fazendo para o Senhor. Tudo que eu estiver fazendo na minha casa, eu não estou fazendo por causa da minha esposa ou por causa dos meus filhos, eles estão envolvidos no projeto, mas eu estou fazendo por causa do Senhor. Lá no meu ambiente de trabalho, eu não estou fazendo por causa do meu chefe, eu estou fazendo por causa do Senhor. E quando eu tenho um pensamento de que tudo que eu faço para o Senhor, e isso é excelente, então Ele coloca a mão dele e abençoa com milagres extraordinários. Ô meu irmão, de todo o coração, eu quero convidar vocês para nós subirmos o nível esse ano. Subir o nível de excelência para tudo que a gente faz. Você vai pensar dentro da sua casa o que você vai fazer de diferente para ser melhor o seu lar esse ano, para ser melhor o seu relacionamento com a sua esposa e com seus filhos esse ano, para ser melhor o seu relacionamento, minha irmã, com o seu marido e com seus filhos esse ano. O que você pode fazer? O que você pode fazer para melhorar o nível de entrega que você tem lá no trabalho, aonde Deus abriu uma porta para você? Você vai fazer diferente do que fez no ano 2025. Eu vou elevar o nível, eu vou fazer com mais excelência, eu vou me doar mais, e tudo isso eu vou fazer porque Deus é glorificado com isso. Aquilo que nós realizamos aqui na igreja, o que eu posso fazer que vai ser diferente de como foi 2025? Por que nós temos colocado a mão para ajustar uma série de coisas na igreja? É porque nós queremos entregar excelência para o Senhor. Excelência. E quando nós entregamos a excelência, então o milagre dele se manifesta e o nome do Senhor é glorificado. O que mais eu aprendo? Eu aprendo nesse processo de multiplicação, que essa multiplicação, ela tira todo mundo da zona de conforto. Essa multiplicação, ela faz com que limites sejam quebrados. Porque você imagina o seguinte: todo mundo está ali esperando com que as pessoas resolvam do seu jeito. As pessoas voltem para sua casa e resolvam seus problemas. Jesus fala: não, Senhor, eles não vão voltar para casa, não. Bora sair da zona de conforto e começar a experimentar algo que vocês nunca experimentaram antes. Vamos quebrar limites. Está na hora, meu irmão, de você experimentar coisas que você nunca experimentou em toda a história da sua caminhada. Está na hora de quebrar limites. Quando nós somos desafiados por alguém, nós então levantamos a nossa cabeça e acreditamos que é possível. Eu quero, como pastor, esse ano inteiro desafiar você a quebrar limites.
Você vai ser encorajado nessa igreja a sempre subir de nível, a melhorar um pouco mais, a ter coisas que vão fazer com que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida e através da sua vida. Você pode bater no seu peito e dizer: eu vou terminar 2026 muito melhor do que como eu comecei. Você topa isso? Eu vou trabalhar isso com você o ano inteiro, para você terminar 2026 melhor. O texto que nós lemos no nosso culto, profético da virada, Isaías capítulo 54, o verso 2 desse texto diz: amplia o lugar da sua tenda, as cortinas das suas habitações estendam, não impeça, alonga as tuas cordas e fixe bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda. Meu irmão, alongar as cortinas, estender as cordas, isso significa quebra de limites, isso significa entrar em níveis que nós nunca experimentamos antes em toda a história da nossa caminhada. Que você amplie as tendas esse ano em nome de Jesus. Amplie. Oh, Senhor, eu não consigo, pastor. Eu até gostaria, mas eu não consigo. Então eu vou confessar para os irmãos. 90% de tudo aquilo que eu vivo na minha vida, eu, quando olhava no início, eu dizia para Deus, como digo: eu não consigo. Não consigo. Pastor, você consegue fazer todas essas coisas que tem sido apresentado para nós como projeto para o ano 2026? Você dá conta disso? Não dou conta. Não consigo. Tá, então se você não consegue, por que apresenta isso para a gente? Se você não consegue, por que você vive isso? De verdade, irmão, eu não consigo, mas eu vivo o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13. O que está em Filipenses 4, 13? Bota na tela. Eu não consigo, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. De mim mesmo eu não consigo, mas eu tenho um Deus que me fortalece. E quando eu tenho esse Deus que me fortalece, quando Ele coloca as mãos sobre a minha vida, como está colocando sobre a sua vida nessa manhã, aquilo que eu não dou conta, aquilo que eu não consigo, Ele me faz conseguir. Ele te faz conseguir. Você pode dar uma celebração para o nome dEle? Porque nós podemos todas as coisas, é nele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece. Ter essa mentalidade vira o jogo. Ter essa mentalidade muda a história. E eu termino dizendo: o que fez essa multiplicação extraordinária acontecer, além de tudo isso que eu falei, foi um princípio poderoso ensinado por Jesus, na hora que ele recebe os 5 pães e os 2 peixes na mão. Aqui foi um interruptor do milagre, da multiplicação extraordinária. Puf, ligou. O que foi esse interruptor que ligou, pastor? Ele recebe os 5 pães e os 2 peixes na mão. E na hora que vem sobre ele os 5 pães e os 2 peixes, diz a Bíblia, que ele apresenta para o Pai: Pai, a Ti eu rendo graças. O que é? O princípio poderoso da gratidão pelo que você tem. O que é 5 pães e 2 peixes? Para uma multidão de 5.000 pessoas, nada. Mas quando eu dou graças por aquilo que aparentemente não é nada, Deus entrega nas minhas mãos aquilo que é tudo. O princípio da gratidão. Nós terminamos 2025 agradecendo e vamos começar 2026 agradecendo.
é por aquilo que nós temos na mão. Por favor, eu quero que você fique de pé.